Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar sobre Black Clover. Como eu havia prometido pra vocês, iremos abordar todas as novas informações e novidades trazidas no mangá. Afinal, o último capítulo 258 trouxe muitas novas informações, e com elas a gente consegue saber um pouco mais sobre tudo o que tá acontecendo, principalmente sobre o plano do ser que vive dentro do interior do Asta. Aparentemente agora ele já começou a executar o seu plano, e a Tríade entrou no seu caminho, mas o Asta acabou também o ajudando a garantir que tudo isso possa acontecer. E hoje eu conto muito com o seu likezão, o seu gostei, deixa ele aí embaixo. Vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu peço também pra você, se for novo no canal, não se esquecer de se inscrever aí embaixo. Como eu disse pra vocês, 50% das pessoas, na verdade mais de 50% de quem assiste os vídeos ainda não é inscrito. Então se inscreve aí, vai ser muito legal ter você aqui com a gente. E também compartilha com seus amigos pra também se inscrever. Vale lembrar, pessoal, que este vídeo de hoje está sendo patrocinado pela OneXBet, um sistema global bookmaker, um sistema de apostas super confiável, que possui grandes ganhos e pagamentos super rápidos. Eles ainda têm parceria e cooperação com vários grandes times como Barcelona, Liverpool e muitos outros também. Não só isso, como há apostas não só nos esportes como nos esportes também, como CSGO e vários outros jogos. Se inscreve aí e usando o código promocional ANISHOUNEN você vai dobrar o seu primeiro depósito, ou seja, se você depositar 50 vai virar 100. Se inscreve aí, não perde tempo, fechou? Galera, então, como a gente tá vendo em Black Clover, muitas revelações estão sendo feitas em meio a uma épica batalha que está acontecendo entre Dante, Asta e também Yami. Como vocês viram nos outros vídeos aqui do canal, o Asta pediu parte do poder do outro ser, do ser que vive dentro do seu interior, pra conseguir enfrentar o Dante. Ali ele conversou com ele, disse que a partir de agora queria trabalhar ao seu lado, e ele realmente conseguiu um novo poder. O seu braço foi completamente possuído. Inclusive o próprio ser do outro mundo, como a gente mesmo viu, ele disse que queria como pagamento pelo seu poder uma parte do corpo do Asta, e este foi o seu braço. A gente não sabe se o Asta vai conseguir desativar este poder, se ele vai conseguir liberar o seu braço quando quiser, ou se ele vai ficar ali com aquela forma pra sempre, pelo menos por um certo momento. Mas o que a gente sabe é que sim, ele agora tá usando integralmente o poder do outro mundo, pelo menos no seu braço. E a partir daí a gente tá vendo que a antimagia não funciona exatamente como a gente conhecia. Aparentemente este poder é algo que vai muito além do que nos foi explicado inicialmente. Possivelmente o Asta ainda vai ter no futuro diversos outros inimigos, porque a sua evolução começou agora. Mas a gente tem que ver que agora, mesmo o Dante sendo o inimigo aparente, sendo aquele que está na frente do Asta, ele pode não ser o seu inimigo final e pode também não ser o seu maior dos problemas agora. Como a gente sabe, o ser que vive dentro do interior do Asta ainda consegue ser muito mais misterioso do que toda a Tríade. E agora, enquanto ele aceitou compartilhar o seu poder com Asta, ele disse algumas coisas bem estranhas, que podem significar que ele ainda pode ser um inimigo do garoto da antimagia. Vamos ver isso aqui agora. Durante o momento que o pequeno Asta pediu para aquele ser gigantesco uma parte do seu poder, pediu para usar integralmente, ele respondeu que sim, que ele poderia dar aquele poder para aquele garoto utilizar. Ele disse que não tinha motivos para não compartilhar, afinal ele não podia fazer o que ele queria fazer como as coisas estavam agora. Então basicamente neste ponto, com essa pequena frase, ele já estava demonstrando que ele realmente tinha um plano, tinha algo que ele pretendia. E por este motivo, basicamente já era uma forma dele estar afirmando que a Tríade estava no seu caminho, não teria como ele executar o plano que ele queria executar com a Tríade fazendo o que bem entendesse. Por este motivo ele meio que estava também desesperado para que o Dante fosse derrotado neste momento. E então ele realmente compartilhou o seu poder para que o Asta pudesse enfrentar o Dante. Muitas dúvidas surgiram a partir daí. Se aquele ser agora ficaria do lado do Asta, se ele tinha desistido de tomar o seu corpo ou algo assim, se ele realmente queria compartilhar o seu poder. E olha só, junto com essas dúvidas também houveram muitas teorias de que ele poderia ser o inimigo final. E eu acho isso bem mais plausível no momento do que ele ter se juntado ao Asta. Afinal, como ele mesmo disse, não seria tão simples pro garoto da antimagia receber o seu poder. Ele não iria aceitar isso tão fácil assim. Na verdade, aquele ser pediu uma parte do corpo do Asta em troca. E essa parte do corpo possivelmente já era o início do seu plano. Naquele momento, enquanto o Asta conversava com ele, até o seu momento atual no mangá com seu treinamento do time skip e tudo mais, o Asta não deve ter preparo suficiente para suportar 100% do poder do outro mundo. Ele não deve ser forte o suficiente, o seu corpo não deve aguentar o suficiente. Vamos voltar um pouquinho no mangá. Logo quando a gente chegou no reino de Hurt, começamos a falar sobre as magias de nível arcano, as magias de nível 0. E então a Noelle falou da consequência de usar os poderes mágicos, que esses poderes poderiam causar danos até mesmo no próprio usuário. E aí a antimagia foi citada como um exemplo. A Noelle perguntou pro Asta como era o uso daquele poder e ele basicamente falou que ele se feria um pouquinho enquanto estava usando a antimagia. Era como se ele acabasse pressionando o seu próprio corpo enquanto estava usando aquele poder, ou seja, o Asta tomava dano enquanto estava usando a sua própria magia. Ele até perguntou pra Noelle se isso não era normal, ela disse que não era muito normal não, mas olha só, isso pode significar que o corpo do Asta não tá apto o suficiente para dominar totalmente, integralmente em seu corpo inteiro a transformação final. E por este motivo também aquele ser não teria dado todo o seu poder no corpo inteiro e pediu apenas uma parte do corpo do Asta. A gente não sabe se ele precisa de autorização para fazer isso, se eles precisam fazer realmente um acordo. Afinal, na primeira vez que a gente viu aquele ser, que foi lá na floresta da Rainha das Bruxas, ele basicamente pediu o corpo do Asta. Ele falou de um jeito como se ele estivesse obrigando o garoto a entregar pra ele, mas
se a gente prestar um pouco mais de atenção, era como se ele realmente estivesse pedindo a autorização do Asta para tomar o seu corpo. E agora seria como se ele tivesse feito a mesma coisa. Ele tentou entrar em acordo com o garoto, parte do poder por parte do seu corpo. E então, graças a isso, ele teria visto essa oportunidade. O Asta estava precisando do seu poder e estava entrando em contato diretamente com ele. Ou seja, nesse meio tempo onde aquele ser não podia fazer nada, ele decidiu tomar vantagem, se aproveitar da situação, oferecendo sim o que o Asta queria, mas em troca pegando parte do corpo do garoto, logo o braço dele que já estava mais acostumado com a antimagia. Como a gente sabe desde a sua primeira transformação, desde o momento que ele descobriu que era capaz de criar uma armadura tipo uma Amazone de antimagia, o Asta só conseguia manifestar aquele poder por parte do seu corpo, na metade do seu corpo e principalmente no seu braço. Como a gente sabe também, nesta época o Asta não conseguia controlar aquele poder e não conseguia manter por muito tempo. Então depois disso ele foi treinando, se fortalecendo, principalmente nessa transformação. E aí chegou num ponto que ele conseguiu usar ela ainda maior e sem ter nenhuma consequência. Ele podia ficar muito tempo com aquele poder no seu braço sem se cansar, sem ter a antimagia se desativando do nada. E é por isso que eu acredito que esta foi a parte do seu corpo tomada. Afinal seria a parte que estava completamente acostumada com a antimagia e assim seria capaz de receber o verdadeiro poder do outro mundo, o verdadeiro significado da antimagia. Este poder que o Asta está utilizando pode não ser a verdadeira antimagia, pode ser apenas uma pequena parcela do seu verdadeiro poder. E foi exatamente isso que o ser do outro mundo disse, queria compartilhar com o Asta o verdadeiro poder, o autêntico poder do outro mundo. Ou seja, quando aquele braço surgiu, a gente estava vendo o verdadeiro poder do demônio, que a gente ainda não viu em ação, não viu o Asta utilizando, mas aparentemente era como se formasse uma armadura de antimagia no braço do garoto, algo maior do que era feito anteriormente, e tinha um outro poder diferente correndo por ali. Aquela forma do Asta foi completamente nova, e a gente também conseguia ver nos dedos, na mão do garoto, que era como se tivessem nascendo garras iguais ao do demônio que vive no seu interior. Basicamente seria tudo isso. Aquele braço do Asta seria o braço possuído, o braço que já estava apto a se tornar um receptáculo. E aí, pouco a pouco, para cumprir o seu objetivo final, o demônio já estava tentando tomar parte do corpo do garoto. Porque assim, a partir de agora, seria mais fácil de tomar o resto. Eu vou explicar pra vocês. Primeiro, neste ponto, o Asta já teria o seu braço possuído, ou seja, já estaria na forma final 100% da antimagia. Então, a partir de agora, quando ele tentasse se transformar, treinar o seu poder ou algo assim, ele possivelmente vai evoluir outra parte do seu corpo. O seu braço teria aquela evolução pausada porque estava tendo interferência do ser que vive no seu interior. E então agora, possivelmente, o Asta estaria expandindo isso, a antimagia que ele já estava acostumado para outra parte, como por exemplo o seu outro braço e as suas pernas. E aí, neste momento, ele estaria fortalecendo ainda mais o seu próprio corpo, deixando ele ainda mais capaz e mais apto para suportar a antimagia original. E aí, em um certo momento, aquele ser iria pedir outra parte do corpo do Asta. E isso iria acontecendo até o garoto ser capaz de suportar completamente o seu poder, tiver força o suficiente para se tornar um receptáculo real. E aí, neste momento, esse demônio pode acabar colocando seu plano em ação, tomar o corpo do Asta completamente e depois disso fazer algo que a gente não sabe o que é ainda. Como ele mesmo disse, tem algo que ele quer fazer e não pode fazer agora neste momento. Ele precisa que o Asta se fortaleça muito, e com o Asta se fortalecendo, ele pode tomar o corpo do garoto completamente. A gente pode até mesmo ver em Black Clover por algum certo tempo o Asta agindo como um vilão, quem sabe. Se ele acabar sendo completamente possuído por aquele ser, obviamente ele não iria continuar ao lado dos touros e dos seus antigos amigos, ele possivelmente iria realizar vários ataques. Talvez até mesmo este ser que vive no interior do Asta deseje abrir o portal tanto quanto Dante, mas para se tornar o rei. A única coisa que a gente sabe completamente é que ele já tá no mundo exterior, afinal ele tá conseguindo mandar integralmente o poder pro Asta. Não só isso também, ele vai tentar dominar aquele garoto em algum momento e o possuir completamente. E agora que ele já fez isso com seu braço, o Asta vai se tornar mais forte sim, mas ele também deve acabar se tornando mais vulnerável para ser possuído por aquele ser. E até mesmo talvez, agora que o Asta já deu autorização para ele pegar parte do seu corpo em troca do seu poder, talvez isso já sirva para ele continuar mandando mais poder pro garoto e assim dominar várias outras partes do seu corpo. Há muito tempo atrás a gente já vem falando aqui no canal, bem antes da gente chegar nessa saga atual, que possivelmente o Asta não estava sendo possuído porque ele ainda não era capaz de dominar completamente o poder do outro mundo, a antimagia. E agora a gente tá vendo ele dominando e tá vendo que a antimagia é um outro poder que a gente desconhece. Até mesmo isso pode ser a resposta pro demônio que vive no interior do Dante não ter reconhecido do Asta, porque não tinha visto ainda sua verdadeira magia, e pode talvez ver ela agora. Então assim a gente veria o Dante surpreso e também teremos mais informações sobre quem é aquele ser. Mas voltando, eu acho que tudo isso já responde aquela questão. Ele possivelmente pode sim acabar se tornando em algum momento o grande vilão. Ele pode tentar dominar o Asta completamente, fazer aquele garoto se virar contra seus companheiros, e aí o Asta possivelmente teria que ter uma batalha interior, uma luta interior tentando dominar, tentando controlar aquele ser e impedindo que ele acabe destruindo tudo, porque como a gente já viu, o Asta com a antimagia já foi capaz de evoluir mais do que qualquer outro mago. Ele era capaz de superar qualquer um, porque basicamente ele é imune a qualquer poder. E se o Asta, que não é o detentor original, já consegue fazer isso, imagine o ser que tem total experiência e conhecimento sobre o seu verdadeiro poder, aquele que sabe como a antimagia realmente funciona e que tem um plano secreto e misterioso pra realizar. Então se ele dominar o Asta em algum momento, iria causar o maior caos no reino de Clover e talvez em todo o continente. Uma
grande destruição e que fosse impossível de se impedir. A única pessoa que poderia o parar seria a Asta, lutando com ele, o enfrentando e o convencendo que ele não vai conseguir dominar o garoto porque ele é o mais forte. Asta teria que superar ainda mais os seus limites para conseguir vencer aquele que é o dono original do seu poder. Uma batalha entre o garoto da antimagia e o demônio da antimagia. Isso realmente é algo muito plausível, daquele ser o vilão final ou ser alguém que vai atrapalhar o Asta primeiro e depois disso compartilhar o seu poder com ele para vencer o inimigo final. Mas sim, o Asta pode acabar se tornando o próprio vilão. Afinal, o Asta mesmo disse que ele não se importava de virar um demônio caso fosse necessário para superar os seus limites. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso. Afinal, como eu disse, nessa semana especial eu queria trazer bastante conteúdo de Black Clover para vocês. E este último capítulo do mangá tem muitas referências que a gente consegue tirar muitas informações. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!